As mudanças climáticas, elas não poupam ninguém. A água estava forte, então. Muito, muito. Fez redemoinho, que chama, né? Fez com que o guarda-roupa literalmente ficasse rodando dentro da casa. O solo encharca e mata pelas raízes, né? Então isso compromete a alimentação da comunidade. Você já tinha visto seca igual aquela? Não. A água baixou muito. A gente já passou do tempo, mas precisa pensar seriamente em como olhar para essa nova realidade, né, de graves extremos climáticos. Olá, boa noite. 2024 será lembrado para sempre pela catástrofe climática no Rio Grande do Sul. Enquanto o Estado e as famílias se reconstroem, o repórter Record Investigação viaja ao outro extremo do país. Na Amazônia, as mudanças extremas do clima também mostram sua força. Os repórteres Marcelo Valadares, Patrícia Ferraz e Pedro Aprijo revelam o impacto tanto das cheias quanto da seca na vida dos povos da região amazônica e explicam o que está por trás da fúria da natureza. A edição é de Natália Florentino. Me perdoem por toda esta bagunça. Eu só queria passar. Eu não fui feito para destruir. Eu só queria passar. Me perdoem por suas casas, por seus móveis. Eu só queria passar. Me perdoe por inundar sua história. Eu só estava passando. Seguindo o meu trajeto, cumprindo o meu destino. Passar. E o que esse lugar te traz? Já me trouxe muita felicidade. E quando eu olho que vejo que não existe mais nada. Na minha imaginação eu estava só fazendo uma viagem, mas eu ia voltar e ia encontrar tudo perfeito. O choro doído é por estar diante da própria história soterrada. Em algum momento desse que você morava aqui, você tinha pensado em sair Não. de Arumã? Não, nunca pensei de sair. Elisângela é nascida e criada em Arumã, vila do município de Beruri, que fica a 6 horas de barco da capital, Manaus. Desde que teve a vida revirada pelo desmoronamento da comunidade, ela ainda não tinha voltado aqui. Daqui para frente, nós vamos ter que voltar tudo do começo, tentar reconstruir a vida para frente. E eu confio em Deus que Ele vai ajudar e dar força para nós conseguir chegar até lá. Vai cair Tá agora, perigoso, agora isso vai. aqui tá perigoso. Isso aqui, se cair um barranco, isso aqui quebra esses tudo. Isso aqui é brinquedo, esses flutuantes todos. Meu Deus, sem misericórdia. As imagens gravadas por celular flagraram o início do deslizamento, que engoliu 45 casas e matou 5 pessoas. Raimundo, pai da Elisângela, foi uma delas. Você acha que dificulta o processo de luto? O corpo tá desaparecido ainda? Sim. É uma falta forte ainda. Sim. Tudo aconteceu em 30 de setembro de 2023.
Quando o leito do rio começou a ceder, as pessoas ficaram curiosas. Tinha muito barulho. Quando dava aquele estralo que caía a terra, fazia um zoadão. Tipo um trovão, tão alto que chega uma hora estrondava. Foi muito forte. Não demorou muito para a situação sair do controle. Em poucas horas, a cratera fatiou a vegetação onde ficava a vila de Arumã. Desesperados, muitos moradores correram para a mata na tentativa de se protegerem. A gente passava por cima de muitos espinhos, a gente se atolava. Quem foi de sandália, a sandália ficou tudo na mata. Elisângela e a prima fizeram o mesmo. Eu e minha prima subimos aqui por trás. Nós descemos uma ladeira, atravessamos o Garapé e subimos essa outra ladeira com ela. E foi um meio de a gente escapar. Na região amazônica, desabamentos de encostas banhadas por rios são comuns. O fenômeno das terras caídas é provocado pela ação das águas, mas acontece geralmente no período de seca. A explicação é que na cheia o solo fica encharcado e pesado, mas se mantém firme no lugar, sustentado pela pressão do rio. Quando chega a estiagem e a água baixa, a terra perde esse apoio e podem ocorrer rachaduras no terreno que provocam a queda desses paredões. Ao aumento da frequência e incidência desses eventos, né, eles têm sido provocados pela desestabilização, pelo aumento das temperaturas globais. E aí você também tem, obviamente, outros vetores, né, que a gente sabe que colabora com a compactação do solo. A retirada, a remoção de um capim, né, que eles têm, por exemplo, a canarana, ele segura um pouco esse movimento. Em abril de 2023, o rio Purus, que banha o município de Beruri, teve a segunda maior cheia já registrada e colocou a região em situação de emergência. As águas alcançaram 21 metros e 97 centímetros. Em setembro, quando aconteceu o desbarrancamento em Arumã, os rios do estado do Amazonas passavam por uma seca severa, intensificada pela ação do El Niño e outros eventos climáticos. Há décadas são discutidos os riscos do aquecimento global como se fosse algo distante a ser enfrentado pelas futuras gerações. Mas muita gente não se deu conta de que esse futuro já chegou. Devido às altas emissões de carbono na atmosfera, eventos climáticos extremos deixaram de ser raros. Na verdade, se tornaram um inimigo cada vez mais conhecido, que não avisa quando e nem a forma como vai atacar. O planeta já aqueceu 1,2 graus Celsius e a gente sabe que se a gente chegar em 1,5 graus, existem pontos do planeta que vão ficar com problemas irreversíveis, né? Essa recorrência nos mostra que é necessário, né, que se crie, se pense, né, e se consolide políticas que olhem, tenham esse olhar agora para essa questão climática já. Everton é outro sobrevivente. O estudante estava jogando futebol com os amigos quando ouviu o barulho da queda do barranco. Aí eu peguei a casqueta, não era essa, era outra, uma menor do que essa. Aí eu vim e fiquei perto. Sem se dar conta do perigo, ele e um primo assistiram a tudo em um barquinho como este em que ele está, bem no meio do rio. Quando eu dobrei minha vista, aí já foi caindo a frente todinha já. Aí já foi formando a onda, zona. Everton conseguiu fugir da onda que se formou e pelas luzes dos postes viu casa a casa da vila ser engolida pela cratera. Uma cena daquela ninguém tinha visto ainda, né? Me peguei com Deus, meu Senhor, proteja minha família lá pra dentro, porque daqui se eu sair eu morro. Foram mais de 2 horas até que eles se reencontrassem. Para nós foi assim um momento muito difícil na nossa vida.
Não só com ele, mas também com nossos vizinhos, com as pessoas próximas a gente, que aconteceu, que perderam as pessoas, né? Entes queridos que era muito próximo da gente. A família da Yolanda não teve a mesma sorte. Eu tenho, ao todo hoje, são 5 netos que eu tenho. Eram 7 com os 2 que vieram a falecer na tragédia. Késia, de 16 anos, e Alisson, de 7, estavam em uma das casas flutuantes que ficavam ancoradas na base do morro. O que aconteceu com esses flutuantes? Na hora que a terra cedeu, formou-se um redemoinho, né? E esse redemoinho, ele sugou a minha casa, sugou a do meu filho, e não restou nada deles. O corpo do neto da Yolanda logo foi encontrado. Késia ficou desaparecida por mais de um dia. Aí eu conversei com o pessoal, pedi por tudo que era de mais sagrado que conseguisse mergulhadores, né, para mergulhar, para a gente tentar encontrar o corpo dela. E ele logo, mexendo nos destroços, o corpo dela boiou, né? Hoje eu digo, graças a Deus eu não ter ficado com nada, eu fiquei com a roupa do corpo. Eu não ter ficado com nada, porque tudo vem aquela tristeza, aquela saudade muito grande. E para mim eu não iria suportar eu ter que ver um objeto meu e não ver mais os 2. Nós estamos em Brasília para conversar com a ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, sobre esse tema tão urgente. O que o governo tem feito para mitigar os danos dos efeitos dos eventos extremos causados por mudanças climáticas? Nós atuamos em 3 eixos estratégicos. O eixo de mitigar, nós temos que continuar reduzindo a emissão de CO2 e, ao mesmo tempo, vamos ter que nos adaptar, porque nós já estamos vivendo sob os efeitos da mudança climática. E tem uma agenda de preparação. Uma ideia que o ministro Fernando Haddad está trabalhando é a taxação global dos super ricos. Os esforços para enfrentar a mudança climática, a questão da desigualdade social, vai precisar de que aqueles que usaram natureza para ganhar muito dinheiro, agora possam investir uma parte desse dinheiro para preservar e restaurar a natureza e ajudar a que a gente possa manter a vida equilibrada no planeta. Para quem perdeu tudo, fica difícil se manter otimista. É muito difícil perder o local da gente de uma hora para outra, porque a gente morava no interior, a gente não era como um rico, mas a gente tinha o básico na casa da gente. A gente tinha a geladeira, tinha sua freezer, sua TV, o seu guarda-roupa, o seu sofá. A gente não tinha o melhor, mas a gente tinha o básico, né? O pai da Josiane foi uma vítima do desmoronamento. Ele era cadeirante e não recebeu ajuda a tempo. E eu acredito que ele estava se arrumando para ir para a igreja. Eu morava todo um perto do outro, né? A família do meu esposo era assim, um pedacinho assim. Tinha dia que a gente fazia um almoço numa mesa que ainda tá existindo até agora lá. Uma mesa grande que tinha lá. Desde a tragédia na vila, a família se separou. Josiane se mudou com o marido e os filhos para Beruri. Vivem de aluguel em uma casa de 2 cômodos. Qual está sendo a maior dificuldade em se adaptar aqui? A minha maior dificuldade é porque eu tenho um salário, eu trabalho na escola, mas o meu esposo ele não tem. Porque lá no Arumã, ele pescava, a gente trabalha no roçar, né? Aí então aqui não tem trabalho para ele. Ângela Maria também tem sofrido com a adaptação na cidade. Ter uma ajuda de uma casa, né? E um recurso para mim comprar o meu alimento, que muitos dias, tem dia que tem, mas tem dia que não tem. Tem dia que nós já temos passado fome aqui, porque não temos quem dê, né? Ela é mãe da Elisângela.
Depois da morte do marido, Raimundo, a dona de casa se sente deprimida. E depois que tudo isso aconteceu, para mim, tem dia que só Deus sabe. Como hoje eu amanheci um dia que para mim não foi bom, amanheci chorando. Eu perdi meu esposo. Tudo que eu perdi material não me fez falta, mas o meu esposo me fez falta, porque era quem me dava de comer e beber todos os dias com meu filho. Em Arumã, as poucas casas que se mantiveram de pé estão assim. No dia da tragédia, o que restou na casa do Monel, foi saqueado, o pessoal levaram as coisas do comércio dele. E hoje você chega lá onde era a vila, é só solidão, não tem ninguém mais lá. Yolanda decidiu ficar por aqui. Está morando de favor na casa de um parente. E pede justiça. Eu fico um pouco de revolta porque as pessoas que em 2014 receberam um laudo das terras da vila, que estava comprometida, que isso iria acontecer se eles tivessem avisado para a gente, mas não avisaram. Então essa é a revolta que eu tenho. E é por isso que hoje eu estou aqui. Porque tudo que aconteceu com eles foi por... Uma parte foi negligência de quem sabia do que poderia acontecer e não avisou. Entramos em contato com a Prefeitura de Beruri e com o governo do estado do Amazonas, mas não tivemos um posicionamento sobre o caso. Talvez seja o momento de perguntar para os que destroem, perguntar para os que assassinam, perguntar para aqueles que estão destruindo a natureza. É a hora de criar constrangimento ético, constrangimento legal. Hoje as pessoas não conseguem se sentir seguras nem dentro de suas casas. Ansiedade climática, depressão de futuro, palavras novas estão surgindo para dizer aquilo que a gente está vivendo, sentindo.